Se o plano aumentar, o número de pessoas associadas não vai conseguir atender bem, uma vez que já está atendendo mal aos seus clientes, antigos beneficiários. Ele não pode atender as novas pessoas enquanto não atender no prazo os seus beneficiários tradicionais. Frase de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia pela sua Rede Brasil de Comunicação. Uma ótima manhã de terça-feira, um ótimo dia para você. Você faz parte dos 30% da população no nosso país que possui plano de saúde? Talvez você tenha feito parte desse grupo e não faça mais. A ANS suspendeu as vendas de 268 planos de saúde. Todos eles possuem cerca de 3,5 milhões de beneficiários que, segundo a Agência Nacional de Saúde, não terão qualquer prejuízo. Na realidade, o prejuízo quem está tendo são essas milhões de pessoas com os seus devidos planos de saúde. E estes são incontáveis. Prazos descumpridos, por exemplo, serviços mal prestados, atendimentos não realizados, cirurgias negadas, consultas desmarcadas. E insatisfação, é claro, de médicos também. Na verdade, já está na hora de suspender as vendas e os sucessivos aumentos nas tarifas desses planos. Hoje nós vamos debater sobre esses problemas dos planos de saúde. Antes disso, vamos acompanhar uma matéria introdutória e daqui a pouco voltamos. Dona Ladijane e o marido dela, senhor Antônio Gonçalves, são conveniados de um mesmo plano de saúde há 16 anos. Esse mês, o casal enfrentou um problema. O valor cobrado pelo plano teve aumento de quase 15% e sem nenhum aviso prévio. O mês passado nós pagamos 2.200. Quando foi agora, chegou o boleto para se pagar 2.500. E principalmente meu marido já tem 69 anos, o plano dele não pode aumentar. E foi aumentado R$150 no valor dele. Não foi avisado nada anterior? Nada. Mas o casal Silva não é o único a enfrentar problemas relacionados a planos de saúde. As ofertas e promoções que enfeitam os anúncios, na prática, nem sempre favorecem os beneficiários dos planos, já que na hora de marcar uma consulta, muitas empresas negam ou adiam o atendimento. Foi devido às frequentes reclamações que algumas empresas do setor sofreram restrições na comercialização de novos planos. No último dia 13, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, proibiu 268 planos de saúde de fecharem novos contratos. Esses planos pertencem a 37 empresas, das quais 7 são pernambucanas. Entre os principais motivos que levaram a ANS tomar essa medida estão a má prestação de serviços e demora no atendimento. Para regularizar essa demora na marcação de consultas, a ANS fixou prazos máximos para atendimentos. As consultas básicas, por exemplo, devem ser marcadas dentro de uma semana. Para consultas com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, o prazo é de 10 dias. Já os serviços de urgência e emergência devem ser agendados de forma imediata. Mas segundo a coordenadora jurídica da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a ADUSEPS, é preciso a população cobrar para que as empresas cumpram os prazos determinados. Caso o plano de saúde não atenda os prazos fixados pela Resolução 259, elas possam procurar a autarquia reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde, e faça uma reclamação. Além de, lógico, dependendo do caso, se for um caso de urgência ou emergência, procurar seus direitos na Justiça. De olho nisso, o senhor José procurou a ADUSEPS para fazer uma revisão do plano, no qual está conveniado há 17 anos. Ele, que também já enfrentou problemas, foi verificar se a empresa contratada está seguindo as normas estabelecidas. Vim procurar para fazer uma revisão no meu plano, porque hoje o que eu recebo de aposentadoria basicamente é o que eu pago de um plano de saúde, aliás, um pouco mais. A gente aqui atua na ajuda aos usuários de planos de saúde que se sentirem lesados. Não só para os usuários de planos de saúde, como também os usuários do SUS. A gente também atua na saúde pública, certo? E se sentiu, qualquer dúvida que você venha a ter com relação a algum serviço do plano de saúde, é importante, caso queira, vir aqui na ADUSEPS se associar. Pois bem, olha, os planos de saúde que foram suspensos podem ser multados em até R$250 mil cada um. Parece muito, né? Mas no fim das contas, isso aí é pouco comparado ao prejuízo, né? Com o preço das vidas que não foram salvas por conta da negligência de muitos planos.
Agora nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje no programa Assunto do Dia. Hoje contamos com a presença aqui nos nossos estúdios do professor da Uninasal, o economista Djalma Guimarães. Além dele, contamos com a presença aqui em nossos estúdios do doutor Davi Avelar, ele que é da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, a ADECOM. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui representando a ADECOM. Nós temos um trabalho muito forte em relação às operadoras de plano de saúde. Eu acho um tema muito relevante a gente debater e esclarecer também a população e aos telespectadores acerca do tema e suas nuances, né? E aproveitando também, só complementando aqui, o professor Djalma Guimarães, além dele ser economista e professor da Uninasal, ele também é coordenador da pesquisa Percepção do Recifense sobre os serviços de saúde suplementar. Ele vai poder contribuir e muito com essa pesquisa aqui, relatando o teor dessa pesquisa. Professor Djalma, é um prazer tê-lo aqui conosco também. Prazer é nosso e nós estamos aqui para mostrar de fato qual a percepção do Recifense sobre os planos de saúde e tem informações bem relevantes para enriquecer o debate aqui. Muito bem. Esses são os nossos 2 convidados. E você é o nosso convidado, o terceiro convidado. E também você pode participar, você pode interagir. As nossas linhas interativas estão abertas para que você possa participar. 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Atenção, internautas que estão nos assistindo através do rbctv.com.br. Você também pode participar através das nossas redes sociais, tanto pelo Twitter, pelo @Assunto do Dia TV, @Assunto do Dia TV, e através do Facebook, que é o Assunto do Dia. Nos mande a sua mensagem, participe, interaja, aproveite o momento que estamos falando sobre planos de saúde. Bem, para começarmos aqui falar sobre esse assunto, eu queria que o Davi Avelar pudesse falar para a gente também sobre esse ranking, né, de reclamações com relação aos serviços oferecidos pelos planos de saúde. Como a ADECOM observa essa relação de ranking, e a gente observa que os planos de saúde, as reclamações recorrentes à questão do plano de saúde, impressionam bastante porque estão lá, primeiro, segundo lugar. Na realidade, o plano de saúde sempre foi um calo na relação, em todas as relações de consumo, sempre foi um dos maiores índices de reclamações. Uhum. O que ocorre? Eu creio que o plano de saúde ele só é superado pelas operadoras de telefonia, que a gente sabe que agora teve uma suspensão nos seus serviços. Há exemplo também de alguns planos de saúde, como tu disse, no começo do programa. Foram 268 planos de saúde. Essa suspensão foi devido ao enorme número de reclamações, não só de consumidores, mas também de médicos. Porque o tratamento que o plano de saúde dá para ambos os lados não é o ideal. O índice de reclamações de consumidores com relação ao plano de saúde sempre foram altos. Não há muita oscilação nisso, principalmente nas faixas etárias mais avançadas. E a gente vê assim como um perigo enorme. Porque, diferentemente das operadoras de telefonia, como eu usei no exemplo antes, eu creio que o direito à saúde é muito maior, muito mais essencial a toda a coletividade, né? E no momento em que uma operadora, através de práticas abusivas, venha causar dano a toda a sociedade, ela deve ser punida, ela deve ser restringida nesses aspectos. O que aconteceu, doutor Davi, a questão, por exemplo, dessa matéria introdutória, observamos a questão da cliente aí, que ela dizendo que o marido dela, o esposo, tem 69 anos, e houve um aumento de 15% aí no valor do plano de saúde dele, e não houve aviso sequer desse aumento, ou seja, não houve uma preparação do cliente, né, com relação a isso. Isso é uma prática abusiva, não é? A gente tem que observar qual é a natureza do aumento, porque, a princípio, tudo deve estar regulado em contrato. O contrato, ele faz lei entre as partes, ele tem força de lei, ele vincula. Então, aquele consumidor, quando ele contrata o plano de saúde, ele deve atentar às cláusulas contratuais, principalmente no tocante ao reajuste. Por quê?
porque além de um reajuste anual, que nos planos individuais é regulado pela ANS, e nos planos coletivos, a ANS ela não regula esse aumento. Isso é até uma coisa, uma omissão que a gente não concorda muito com ela, mas esse aumento tem esse contratual, que é anual, normal, comum, e tem o por faixa etária. O aumento por faixa etária, ele só pode existir até os 60 anos de idade. O consumidor que tiver 60 anos ou mais, embasado no Estatuto do Idoso, que não permite que esses aumentos sejam aplicados, ele pode se utilizar dos meios dos órgãos de defesa do consumidor, assim como o judiciário, para ver reduzido esse valor. E mesmo os valores, se já tivesse sido aumentado há um determinado tempo. Por exemplo, tivemos um caso recentemente lá na ADECON de um consumidor que ele, já há alguns anos, o plano de saúde dele já havia aumentado. E nós acionamos o judiciário, obtivemos êxito, inclusive do ressarcimento dos valores que ele havia pagado, que ele havia pago a maior, em dobro, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, essa explicação foi muito importante para que todos nós possamos entender melhor como é que funciona esses reajustes. Bem, eu queria que o professor Djalma Guimarães aqui pudesse cooperar também, inclusive, com a sua pesquisa, né? A pesquisa que ele fez aqui sobre a percepção do recifense sobre os serviços de saúde suplementar. O que foi apontado nessa pesquisa, professor? Então, de maneira geral, a gente pode perceber o seguinte, que o recifense ele está satisfeito, mas em todas as categorias que a gente analisou, mais de 50% das pessoas estão satisfeitas ou muito satisfeitas com o plano de saúde, com o atendimento dos funcionários, mas a variável que chamou mais a atenção foi exatamente o tempo de atendimento, o tempo de espera para marcação de consultas, como a matéria mostrou. Então, esse item é o que apresenta o maior percentual de consumidores que estão satisfeitos, estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Então, é exatamente como foi mostrado na reportagem, que quando o consumidor mais precisa, porque tem que se abrir um parêntese, quem está em casa e utilizou o serviço do seu plano de saúde pode estar pensando, na verdade eu não estou tão satisfeito quanto essa pesquisa está falando, mas essa pesquisa, ela entrevistou 627 pessoas em Recife e as pessoas que foram entrevistadas são pessoas que estão sãs. Então, quando você está bem, você não precisa do plano de saúde, você é indiferente ou você está satisfeito. Exato. Então, em breve, a gente vai fazer outra pesquisa que vai perguntar de fato para quem está utilizando o plano. Mas a gente percebe que o principal gargalo do setor de saúde suplementar é exatamente o tempo de espera. Isso ocorreu, a gente pode falar depois, com laboratórios, com clínicas. Então, o que o consumidor mais tem reclamado, de acordo com nossa pesquisa, o que deixa ele mais insatisfeito é o tempo que ele espera para conseguir qualquer serviço, a disponibilização de qualquer serviço. Tanto é que nós perguntamos, na sua opinião, o que o seu plano de saúde pode fazer para ofertar um serviço melhor para você? E a variável que apareceu com 16,5%, a mais lembrada, foi exatamente a agilidade na marcação de consultas. E isso é um fenômeno que não está desassociado da transformação que a gente está vivendo na sociedade brasileira. Então, ao longo dos últimos anos, milhões de brasileiros têm saído das classes de renda mais baixa e, com o incremento de renda, dada a conjuntura da economia e as transformações que têm ocorrido, eles têm começado a adquirir produtos e serviços que até então não podia dispor. E o que ocorre? A gente fez essa mesma pesquisa em 2011 e 20% dos entrevistados afirmaram que tinham um plano de saúde. Esse ano já subiu para 27%. E perguntamos também, você pretende adquirir um plano de saúde nos próximos anos? E esse percentual sobe para 68% dos que não têm pretendem adquirir. Então, a classe C, a nova classe média, então um dos planos de consumo é o serviço de saúde suplementar. Mas o que é que ocorre? Com a capacidade, as empresas não se prepararam para isso. Então, a capacidade instalada, a capacidade de atendimento
desse consumidor não cresceu. Então, muita gente está entrando, muita gente vai entrar. Essa proibição veio em um bom momento, porque muita gente, você com a mesma capacidade produtiva, o que é que vai ocorrer? Você vai oferecer serviço de pouca qualidade. Muito bem, então aí a explicação também do professor Djalma Guimarães e do doutor Davi Avelar. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, a gente vai conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, podendo chover a qualquer momento e à noite com pouca nebulosidade. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 21 e a máxima chega a 27 graus. Em Caruaru, a mínima registrada é de 18 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima chega a 26. Em Arco Verde, a mínima é de 12 graus. Em Petrolina, a máxima chega a 31 graus. Muito bem, conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco e aproveite o intervalo e interaja, participe aqui com o programa Assunto do Dia. Ângela, você estava me falando que seu filho tinha um plano de saúde e agora você cortou o plano de saúde dele. Por quê? Porque na hora que eu mais precisei, ele não cobriu o que a gente queria. Aí terminou indo para a restauração e fui bem melhor atendida. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Estamos falando aqui sobre a questão dos planos de saúde. E há muita gente aí preocupada com o andar da carruagem e da questão do plano de saúde. Muita gente não sabe, mas recentemente a ANS também divulgou os prazos máximos para a realização de consultas, cirurgias e exames, que deve ser observado pelos planos de saúde. Os serviços imediatos são os de urgência, por exemplo, os de emergência, os de prazo maior são os de procedimentos complexos e também internações que podem levar até 21 dias para serem respondidos pelas operadoras dos planos. Mas as solicitações de cirurgias gerais devem ser respondidas em até 7 dias. No Brasil, os valores dos planos de saúde variam entre os R$ 370 e R$ 3.200. Este é o valor que varia aqui no país. Bem, hoje contamos com a presença, para falar sobre esse tema, a presença do Dr. Davi Avelar, ele que é advogado da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, a ADECOM. Além dele, contamos com a presença aqui do professor da Uninasal e economista, o professor Djalma Guimarães. Bem, já temos aqui uma série de participações, tanto pelas redes sociais, como também de pessoas que nos ligaram e deixaram suas perguntas. Mas antes, vamos acompanhar os VTs, as perguntas das pessoas nas ruas. Vamos acompanhar o primeiro VT. Por que os preços são tão altos e o atendimento fica a desejar? Bem, essa pergunta aqui eu vou encaminhar para o doutor Davi Avelar, mas é claro que o professor Djalma Guimarães vai poder complementar com base nessa pesquisa que ele fez também recentemente. A gente tem que pôr na cabeça o seguinte, os planos de saúde são empresas, são empresários, são administradores que tomam as suas diretrizes e, obviamente, eles visam um lucro. Os planos de saúde uma coisa bem interessante, porque a lucratividade é alta. É alta porque plano de saúde é caro. Quando a cada tempo mais que você passe no determinado plano, você vai pagando mais. Quando você adentra em um plano, você tem que esperar uma carência, então há um tempo que você está pagando sem poder usar, então todo aquele valor que você está pagando é um lucro para a empresa. E mesmo assim, eles praticam valores absurdos e acabam, por vezes, até não repassando igualmente para os profissionais. E nos piores casos, quando vão prestar o serviço ao consumidor, eles não levam em conta esse valor alto.
essa taxa alta que o consumidor acaba pagando, o comprometimento do orçamento familiar, que é grande, muitas vezes não é levado em conta. O consumidor ele paga uns R$370, o valor mínimo, na média, mais da metade de um salário mínimo, né, para uma pessoa só pagar, para um beneficiário só do plano, e o plano não dá o retorno devido. O consumidor teve, no fim do bloco anterior, a senhora falou que cancelou o serviço, que achou mais interessante que o filho fosse atendido pelo público, né? Pelo sistema de saúde público, isso. Que também vem tendo melhorias, não é? A gente percebe que a população muitas vezes opta por isso, opta por deixar o plano de saúde, por estar pagando mais, cada vez mais aumentando, comprometendo mais o orçamento familiar, e o atendimento não está sendo tão qualificado, que por vezes no serviço público é igual ou melhor, como a gente tem na restauração, a referência em traumatologia, né, em ortopedia. Muito bem. Professor Djalma, inclusive o doutor David falou sobre essa questão das empresas de saúde, não é? Porque na verdade é uma empresa, então o objetivo é lucro. Mas por que tantos aumentos assim, suscetíveis assim, as pessoas reclamam tanto sobre esses aumentos, às vezes até não são avisados? Foi constatado alguma coisa que tem um direcionamento pertinente a esse assunto que estamos falando aqui, não? Como eu havia ressaltado antes, é uma questão de oferta e de procura. Então tem crescido, as pessoas com mais renda, tem aumentado muito o contingente de pessoas que querem sair da saúde pública, das filas e etc., e querem buscar uma segurança maior, que nossa pesquisa mostrou que as pessoas, quando têm um plano de saúde, se sentem mais seguras. Então, mais pessoas buscando esse serviço, então aumenta a demanda, consequentemente o preço é uma regra básica da economia que tende a aumentar o preço, mas os reajustes são regulados nesse segmento, conforme o colega ressaltou agora há pouco. Uma coisa que observamos que não chegamos a 50% da população brasileira que aderiu a um plano de saúde. O senhor acredita que esse crescimento na economia brasileira vai fazer com que também essas pessoas possam também ter um plano de saúde, ou o senhor acha que não? É o sonho dos... Teve essa melhoria também na questão do SUS, né? A questão dos hospitais públicos, mas o que o senhor nos diz? Eu acredito que esse é o sonho, a mina dos olhos dos donos de planos de saúde, de como qualquer outro mercado de veículos, as montadoras, as marcas de eletrônicos, todos os segmentos estão de olho nessa parcela da população brasileira que saiu da extrema pobreza e dos que têm emergido socialmente. Então, acredito que sim, que vai aumentar, como eu falei até na indagação anterior, 68% das pessoas disseram que pretendem adquirir um plano de saúde. Então, tem muita gente que quer adquirir. E eu acredito que existem planos de saúde em uma faixa mais baixa, em torno de R$150, R$180, pelo menos aqui na região, pelo que a gente constatou, e é exatamente aí nesses serviços de preço mais baixo, onde tem uma maior capilaridade e consegue atrair um maior número de pessoas, que se encontra os problemas com marcação de consultas, com filas e etc. O senhor, como economista, como professor também de economia, é importante a gente observar também, com esse crescimento, por exemplo, cresceu bastante a classe C, né? Houve um crescimento significativo dessa classe. A ideia daqui para frente, ou que se percebe daqui para frente, é que haja um crescimento maior dessa classe C e também pessoas que vieram da classe C para a classe B. Há uma previsão para isso, não? Sim, apesar do fraco desempenho no primeiro semestre desse ano, mas existe uma previsão da continuidade desse processo de migração de brasileiros da classe D para a classe C, da classe C para a classe B. Então, o brasileiro tem estudado mais, o ganho de renda com elevação de salários tem crescido, então isso vai garantir um processo de crescimento. E é interessante que esse deve ser o foco dos planos de saúde, como atender, como gerar estratégias para atrair esse consumidor
de classe C, que é exatamente o fato de que já está consolidado. Quando a gente perguntou para o recifense se ele possui um plano de saúde, dentre os indivíduos da classe A, 90% afirmaram que já tinham. Da classe B, beirava os 60% a 65%. Já na classe C, estava em torno dos 25%. Então, é onde esse mercado tem a crescer e a classe C é a maior parcela da população brasileira. Então, criar um serviço que garanta a qualidade, que atenda às expectativas desse consumidor, vai ser a estratégia para que uma operadora de plano de saúde possa fornecer e possa ganhar a simpatia e ganhar esses novos clientes. Muito bem. Temos aqui as participações. O Felipe André, do bairro de Janga, diz o seguinte: eu pagava um valor X e tinha direitos e vários serviços, porém continuo pagando o mesmo valor sem ter os mesmos serviços. O que devo fazer? É o Felipe André, do Janga, doutor Davi. Veja bem, com relação aos serviços, no início do ano, a ANS incluiu no rol de serviços que devem ser fornecidos pelas operadoras de saúde uma quantidade grande de atendimentos. Não tem como eu detalhar. Qual é o nome? É o Felipe. Felipe, né? O que o Felipe deve observar é o seguinte: Felipe, olha o teu contrato com relação aos valores, já que há uma queixa de aumento, e procura junto à ANS ou liga no 0800, ou então entra no site que é www.ans.gov.br e dá uma olhada no rol de procedimentos que as operadoras são obrigadas a fornecer aos consumidores. Porque lá você tem o mínimo. A operadora do plano de saúde, ela pode fornecer serviços a mais do que aqueles. Então, você some o que tem no rol da ANS como obrigatório com o que está determinado no seu contrato. Quanto ao aumento, como eu disse anteriormente, existe o aumento anual e o por faixa etária. Você tem que observar se está sendo cumprido realmente. Se você achar a taxa enorme, a taxa crescida, você procure também junto à ANS, porque ela vai te informar em qual taxa que essa operadora ela pode aumentar para você. Se houver alguma abusividade nesse sentido, você pode tanto realizar uma queixa junto à ANS, você pega o protocolo da sua ligação para a operadora, caso você já tenha se queixado a ela antes, ou entre em contato com a ANS ou procura um PROCON. Dependendo do caso, se até demandar uma urgência maior, você pode acionar o judiciário para buscar a efetivação do seu direito. Muito bem. Temos também outra participação aqui de uma pessoa que, a Solange Gomes, lá de Olinda, no caso, que diz o seguinte: olha só, eu tinha uma consulta com um clínico, cheguei lá, me informaram que o consultório não estava mais credenciado. O que eu devo fazer? O que deveria ter feito? Fui pego de surpresa aqui, no caso a Solange Gomes, que participa, doutor Davi. Veja só, foi decidido há pouco tempo atrás, também pela ANS, porque o que eu tenho que explicar é o seguinte: existe o Código de Defesa do Consumidor, que protege aquela parte mais vulnerável nessa relação de consumo. Existe uma lei, a 9656 de 98, que regula justamente os planos de saúde e cria a ANS. Existe, que também pode ser aplicado, o Estatuto do Idoso, além de outras legislações mais esparsas. Essas são, acho que a tríade principal que regulamenta os planos de saúde. E o que acontece? Existem muita coisa a ser resolvida. Essa área da saúde, ela demanda uma renovação, tanto tecnológica como social comportamental. Social, principalmente, como foi dito antes, pela nova inserção das classes mais baixas no poder aquisitivo maior. Isso me permite também, um outro ponto que deve ser observado é a questão do salário dos médicos, que os médicos sempre reclamam. Né?
O que acontece é o seguinte, essas leis acabam por deixar esses espaços e a ANS vai regular, através de suas resoluções, o que estiver faltando, o que estiver necessitando. Nesse caso, foi determinado há um pouco tempo atrás que quando houvesse um descredenciamento, tanto de médico como de hospitais, deveria ser informado ao consumidor. Estivemos em um debate há pouco tempo, há cerca de 2 meses, no Fórum Estadual de Plano de Saúde, no caso de saúde suplementar. E o que foi discutido foi justamente isso. E o que alegam os planos de saúde é que deixam em seus sites, de forma clara, o rol de seus associados, dos médicos que estão credenciados e dos hospitais que estão credenciados. Só que esse descredenciamento tem que ser informado ao consumidor com prazo antes. E é o que a gente percebe que muitas vezes os consumidores são pegos de surpresa. Aquela senhora no fim do bloco passado que eu já citei, ela diz que quando necessitou do plano não foi atendida. Provavelmente ela chegou e o hospital não estava credenciado. Isso. Ou o médico não estava credenciado mais e ela não tinha essa informação. Um dos direitos essenciais ao consumidor é o direito da informação. Você tem que saber aquilo que você está consumindo. Ora, se o consumidor, quando ele contrata o plano de saúde, ele quer uma prestação com qualidade, obviamente ele vai ver qual é a rede credenciada, o que é que o plano de saúde lhe dá como direito de ser atendido, tanto em hospital quanto em médico. E quando ele vê isso ser cortado repentinamente, ele se sente muito frustrado. O que é que você pode ou denunciar a ANS ou procurar o Ministério Público, já que se trata de um direito difuso, um direito coletivo. Você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, que vai abrir um inquérito administrativo, se for o caso, elaborar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, ou seja, é um acordo entre a operadora de plano de saúde e o Ministério Público, representando a coletividade, né? E, assim, dessa forma, você pode pressionar com que o seu plano cumpra com as normas e as exigências do setor. Inclusive, temos aqui uma série de participações, eu queria só relatar aqui as participações. O Pedro, participando aqui através das redes sociais, quero saber se é certo pagar instrumentador cirúrgico por fora, se já pago o plano muito caro. Meu filho precisou fazer uma cirurgia de urgência e só foi realizada quando eu paguei o instrumentador. Não sei nem o que é isso, mas o senhor pode explicar, não sabe também não, né? Pois bem, mas aqui ele está relatando um ponto que talvez, digamos, não tenha no contrato. Ele pode sim procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia. A gente tem que ver, analisar cada caso com o seu devido cuidado. É o seguinte, depende também muito do tipo de plano que ele contratou. Porque existem planos de referência que abrangem uma quantidade maior de procedimentos, existem planos ambulatoriais, e quer dizer, eu creio que sejam 4 ou 5 tipos de planos diferentes. Você tem que ver a que seu plano dá direito. Existem planos, como disse do referência, que realmente o plano de saúde ele tem que cobrir as despesas, entendeu? Mas existem planos em que eles cobrem até determinado procedimento e o que for além daquilo teria que ser pago por fora pelo consumidor. Então, o que é que eu recomendo? Olhe no rol de procedimentos, tanto do seu contrato, entendeu? Quanto da ANS relativo ao seu plano e veja se esse instrumentador está inserido. Entendeu? Essa despesa com o instrumentador está inserido. Se estiver, você tem o total direito de reclamar. Se você pagou, você tem direito ao ressarcimento desse valor. Entendeu? Temos aqui também a participação da Adriana Souza. Ela diz o seguinte: minha filha tem um plano de saúde, mas o atendimento não é bom e paga um valor X. O que faço para ter um atendimento melhor? Passo 1 hora para marcar por telefone. Ela diz aqui
que é... Cadê? Deixa me ver. Como faço para melhorar o atendimento? Se possível, me responda. Adriana Souza, que participa aqui nas redes sociais. Houve uma mudança aí da ANS, como a gente falou, né? E a gente vai poder trazer no bloco posterior. A gente vai dar uma pequena pausa aqui. Vamos tentar responder essa pergunta no terceiro bloco. Você fica ligadinho aí. Ainda tem tempo de você mandar sua pergunta. Daqui a pouco voltamos. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa e é hora de irmos à central de produção, acompanharmos o que se fala na internet sobre o assunto de hoje, planos de saúde. Esse é o tema que estamos debatendo hoje aqui no programa. Vamos agora à central de produção acompanhar com a repórter Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você, querido telespectador. Vamos então aos destaques de hoje. O site UIP trouxe a seguinte manchete: idosos vão à justiça contra reajustes abusivos em planos de saúde. Com base na Lei 11.765 de 2008, que instituiu o Estatuto do Idoso, a Justiça tem proferido sentenças favoráveis a usuários de planos de saúde às voltas com reajustes excessivos. O Estatuto, Felipe, estabelece que o aumento no preço de um serviço ou produto não pode ter como único motivo a idade do cliente, pois isso configura discriminação. Já o site R7 destacou uma informação importante que está sendo debatida hoje. A ANS suspende vendas de 268 planos de saúde a partir de 13 de julho. De acordo com o site, esses planos de saúde que tiveram as piores notas na avaliação da agência são de 37 operadoras. E a ANS chegou a essa lista depois de avaliar por 2 vezes as reclamações feitas pelos usuários à agência. As notas foram atribuídas conforme o número de reclamações e as queixas relacionadas ao prazo de atendimento. Já o site Terra também destacou a decisão da ANS. Os planos têm prazo até setembro para se adequar às regras estabelecidas pela agência. Caso contrário, ficam sujeitos a multas que variam de 80 a 100 mil reais. De acordo com a agência, os usuários das operadoras suspensas continuarão sendo atendidos normalmente e não deverão ser prejudicados pela medida. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. É com você, Felipe. Muito bem, está aí a repórter Thalita Belo trazendo mais informações dos sites, né, falando sobre esse tema que estamos abordando hoje. Nós contamos com a presença aqui em nossos estúdios do professor Djalma Guimarães, ele que é professor da Uninasal, além de economista. E contamos, além dele, com a presença aqui também do advogado da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, a ADECOM, o doutor Davi Avelar. E temos uma série de participações aqui, de pessoas que nos ligaram, deixaram suas perguntas com a nossa produção, além, é claro, dos internautas que estão assistindo aqui a programação através da internet. Temos a participação, por exemplo, da Edinalva, lá do bairro lá de Olinda, no caso. Por que nos sites diz que tem médicos e, na verdade, quando precisamos, não estão sem... não tem, no caso, estão sem médicos? Porque não aceitam o plano do SUS para melhorar os planos particulares? Está aqui a participação da Edinalva, de Olinda. O Francisco Pereira, da Várzea, tem vontade de ter um plano de saúde, porém dizem que os melhores, os confiáveis, são os mais caros. O de valores mais baixos são de menos confiança. Está aqui a participação do Francisco Pereira. O Israel, de Barra da Guabiraba: quase 50% dos médicos não atendem mais. O que fazer? O que está acontecendo com os planos de saúde? Está aqui o Israel, de Barra de Jangada. Eu queria que vocês pudessem comentar a respeito dessas participações aqui também do nosso público. O primeiro comentário que houve, que foi acerca do descredenciamento, como a gente já tinha discutido antes, é o que a questão, dando continuidade ao que
ao que a gente discutiu no Fórum Estadual de Saúde Suplementar, que é o seguinte, o que alegavam as operadoras não, nós temos no nosso site há todo o rol de credenciados, hospitais e médicos, só que no site ele não é devidamente atualizado na sua maioria das vezes, como aconteceu com essa consumidora. Ela entra na página da internet do plano de saúde dela, entra no rol de serviços credenciados, escolhe um médico, quando vai marcar uma consulta ou quando vai necessitar de um atendimento, por vezes até de urgência, aquele serviço está descredenciado. Entendeu? Então não funciona bem dessa forma. As operadoras têm que buscar outra solução que não apenas a exposição em uma página da internet. Professor Djalma, na pesquisa que o senhor fez, né, só lembrando aqui, a pesquisa Percepção do Recifense sobre os serviços de saúde suplementar, foi observado também a relação aos serviços laboratoriais, há uma satisfação significativa ou não? Sim, os serviços laboratoriais foram os que obtiveram o maior percentual de satisfação, 67% em média. Um pouco maior do que os hospitais e as clínicas, que tiveram algo em torno de 55% em média de satisfação. E só entrando nas perguntas que os telespectadores fizeram, está de parabéns a iniciativa do programa de trazer esse tema para a ordem do dia, para a discussão, porque a nossa pesquisa mostrou algo que é preocupante, que mostra que nós precisamos amadurecer bastante como consumidores, que somente 30% dos indivíduos sabem o que significa ANS. Então, se eu não conheço um órgão que está ali para regular a relação de consumo minha com o plano de saúde, então onde eu vou cobrar? E é uma regra básica em qualquer mercado que a empresa oferece o serviço de acordo com a preferência, de acordo com a exigência do consumidor. Se não há reclamação, portanto, significa que os clientes estão satisfeitos, não é? Exato. Enquanto eles puderem fornecer o serviço de má qualidade, não houver regulação e não houver pressão do consumidor, então a gente vai continuar com serviço de má qualidade. Mas eu sou otimista nesse ponto e eu acredito que o consumidor brasileiro tem aumentado muito o seu senso crítico, com o aumento da escolaridade, ele tem se tornado mais exigente e a gente percebe em vários segmentos que as empresas já têm uma preocupação maior em oferecer um serviço que agrade esse consumidor. Então, a regra básica que a gente utiliza para procurar um sapato, a pesquisa, buscar informação, também deve ser utilizada. É um princípio sagrado nas relações de consumo de qualquer coisa. Então, à medida que a gente pesquisar e que a gente reclamar, vamos conhecer os direitos que a gente tem e vamos utilizar. Tem mídias muito interessantes. Na internet tem sites que você pode buscar informação sobre um produto, um serviço que está sendo ofertado para você pode reclamar. Então, assim, à medida que nós nos tornarmos mais exigentes, as empresas vão ter que oferecer, porque é um mercado, como foi falado, lucrativo, tem muita gente que vai entrar, que pretende entrar nesse mercado, então as empresas vão ter que oferecer um serviço para agradar esse cliente. Muito bem. Temos também aqui a participação de uma telespectadora que deixou sua pergunta através das redes sociais. Deixa eu me ler aqui. A Marleide Josefa Soares, ela trouxe aqui uma certa indignação. Olha só, estão quase todos a desejar, falando sobre os planos de saúde. Fui obrigada, depois de 7 anos de plano, trocar o meu, pois não estavam dando assistência. Todas as clínicas e médicos cancelaram o plano. E nós, usuários, só ficamos sabendo quando ligamos para marcar a consulta. Uma vergonha, muito constrangedor. Ela, inclusive, complementa aqui, se estão com algum problema, nós, usuários, temos direito de saber a verdade do mesmo. Se pagamos certinho, se pagamos planos, é porque porque queremos ser atendidos pelo plano. Conheço algumas pessoas que têm plano, mas estão sendo obrigados a correr para a UPA. Aí é uma vergonha que ela diz aqui, a Marleide Josefa, doutor Davi.
é uma vergonha por um lado e motivo de orgulho por outro, que a gente vê que o serviço público está funcionando o suficiente, que as pessoas estão conseguindo recorrer a ele e sendo atendidas com qualidade. Mas é uma vergonha no momento que o consumidor ele paga por um serviço e esse serviço ele não é atendido. Como eu havia dito logo no início, a saúde é uma das bases, entendeu, da sociedade, além de um direito particular, individual e indisponível. Você não pode dispor da sua saúde, não é? O consumidor, ele, assim como a Marleide, né? Sim, sim. Quando se vê lesado, entendeu? Ele tem que procurar não só os órgãos de defesa do consumidor, entendeu? Mas como ele tem que procurar denunciar e buscar e cobrar daquele plano que seja cumprida a oferta. Que, o plano, quando você contrata, você tem uma expectativa de utilização, entendeu? Você está comprando para poder ser coberto em determinadas áreas de saúde, que é o que você precisa, o que você almeja. Então, quando você paga por isso e não tem, obviamente, você se vê muito frustrado. Como foi dito aqui pelo colega, o plano de saúde, quer dizer, não só os planos de saúde, mas como qualquer outro tipo de prestação de serviço, entendeu? Só vai melhorar quando o consumidor falar, gritar, botar a boca no trombone de verdade e exigir uma melhor qualidade na prestação daquele serviço, entendeu? Se não, se ficar calado, a operadora vai achar que está oferecendo um serviço de qualidade, que na verdade não está. A ANS, que regula o mercado, vai acreditar que aquela relação que está havendo entre consumidor e fornecedor está andando tudo em perfeita sintonia. Nós, como a ADECOM, que é uma associação de defesa do consumidor, assim como o PROCON ou o Ministério Público, vamos achar que como a demanda de reclamações caiu ou então está estável num nível baixo, as relações estão indo bem, entendeu? E a gente não vai poder defender o consumidor, tratar o consumidor e nem exigir uma melhor prestação. E aproveitando esse gancho sobre a questão da ADECOM, também do PROCON e do Ministério Público, eu queria que o senhor pudesse deixar também o contato, né, os contatos da ADECOM para que as pessoas possam fazer suas denúncias e pedir uma orientação também sobre não só essa temática, né, a questão dos planos de saúde, mas outros pontos que de alguma forma atrapalham a questão da percepção do cliente, enfim. O senhor pode deixar... A ADECOM, nós temos o telefone, é o 3222-6066 e temos também um site na internet, que é o www.adecom.com.br. E o consumidor, ele pode, se ele tiver alguma dúvida em relação tanto à saúde suplementar, como plano de saúde, seguro-saúde, como qualquer outra relação de consumo, pode nos ligar, nós atendemos, tá certo, de 8 da manhã às 6 da tarde. Nós esclarecemos, tiramos dúvidas. Se for até o caso, intervimos na relação de consumo para tentar fazer cumprir o direito do consumidor in loco, no caso específico. Mas, assim, qualquer dúvida pode nos ligar, que nós temos uma equipe de advogados pronto para atender o consumidor que for questionar. Muito bem, queremos agradecer a presença aqui do Dr. Davi Avelar, ele que é advogado da Associação de Defesa da Cidadania e também do Consumidor, ADECOM. Muito obrigado por ter aqui a sua presença conosco, né? Agradecemos também ao professor da Uninasal e economista, o professor Djalma Guimarães, que também coordenou a pesquisa Percepção do Recifense sobre os serviços de saúde suplementar. Muito obrigado, professor. Obrigado. Pode ficar à vontade para as considerações finais em alguns segundos. Não, só agradecer a oportunidade e a mensagem é clara da conversa de hoje, o debate, que o consumidor busque conhecimento, busque seus direitos e
pesquise que nós, no futuro, teremos um sistema de saúde suplementar melhor. E falando sobre pesquisa, aproveitando esse gancho, essa pesquisa pode ser encontrada na internet, em algum site? Pode, no blog do Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau. Qual o endereço? www.institutomauricionassau.com.br. Muito bem, está aí o site onde você pode encontrar mais informações sobre essa pesquisa, a percepção do recifense sobre os serviços de saúde suplementar. Agradecemos aos nossos 2 convidados, agradecemos também a sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã nesse mesmo horário, no mesmo canal. E lembrando que o assunto de amanhã nós estaremos falando sobre acnes, sobre cravos e sobre espinhas. Atenção aos jovens aí, aos adolescentes, aos adultos também que têm esse problema e que têm que conviver com isso. Você vai saber dicas importantíssimas sobre esse assunto amanhã, tá certo? Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.